Adicional de insalubridade. Bom dia, boa tarde, boa noite. O bate-papo aqui, descontraído, mas com profundidade no Instagram mais atualizado do país em direito do trabalho, hoje é sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é pago em razão de condições acima do limite de tolerância que agridam a saúde do trabalhador. Então eu até coloquei aqui, agentes químicos como chumbo, agentes biológicos, bactérias, físicos, ruídos, aqueles agentes que agridam acima do limite de tolerância a saúde do trabalhador. É óbvio que eu estou com o ar-condicionado ligado aqui, tá friozinho, mas não é frio intenso, né? Henrique, quem ganha o adicional de insalubridade precisa do quê? Quais são os requisitos? Meus amigos, sobre requisitos, a base de cálculo, sobre o que ele é calculado, quem ganha, quem não ganha, operador de telemarketing, se no dia que ele falta, desconta ou não o adicional de insalubridade. Tudo isso nesse bate-papo de alguns minutinhos, sempre às terças-feiras, às 8 horas da manhã. Tá legal? Qual o papel do sindicato, do Ministério Público do Trabalho, dos órgãos de fiscalização? Nós vamos tratar tudo disso rapidamente aqui. Tá dando para ouvir? Tá? Tá dando para ouvir bem? Legal. Deixa aí depois sua cidade que eu quero mandar um abraço para todo mundo. Então vamos lá. Olha, os requisitos para ganhar o adicional de insalubridade são dois, né? O primeiro é que precisa de prova técnica, a necessidade de perícia. Então, a necessidade de perícia de um profissional devidamente qualificado, habilitado. Oi! O TST não diferencia o médico do engenheiro. Para o TST, pode ser tanto o médico para o engenheiro, independentemente da atividade. Um beijo para todos os mineiros, meus conterrâneos aí, baianos que estão aqui também, Feira de Santana, né? E para esse lindo estado de São Paulo, vi várias pessoas aqui do estado de São Paulo, um beijo aí para vocês. Meus amigos, então precisa de perícia e também a atividade nociva precisa constar da relação oficial do Ministério da Economia. Antes, Ministério do Trabalho, hoje, Ministério da Economia. Perícia mais relação oficial, tá lá. Aí ele ganha o adicional de insalubridade. Dúvida? Manda. Henrique, e se a atividade é notoriamente insalubre, mas não está lá na relação oficial do Ministério da Economia? Raios solares, por exemplo. É notoriamente cancerígeno, quem trabalha exposto ao sol e tal. E aí, mas não está lá na relação? Não ganha, tá bom? Muito bem. Henrique, eu tenho uma segunda pergunta. Manda, e essa classificação lá, né, essa relação de atividades insalubres, se for mudada, se for reclassificada, interfere? Interfere. Preste bastante atenção aqui agora. A luminosidade era fator de insalubridade, a falta de iluminação. Foi tirada da relação oficial, hoje não paga-se mais adicional de insalubridade neste caso, tá bom? Então, a reclassificação, a descaracterização da insalubridade pelo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, repercutirá no recebimento do adicional, né? Ou seja, o empregado somente receberá enquanto estiver previsto nessa relação oficial, tá bom? Dá mais um exemplo para ficar mais claro nessa manhã de terça-feira. Pessoal, veja, não está previsto lá na relação oficial limpezas de residências e escritórios. Então, não recebe o empregado que retira lixo urbano de residência e escritório e empregados a céu aberto. Não está previsto. Mas e se tiver perícia? Não está previsto, não recebe. Por outro lado, está previsto. Tem assegurado o adicional de insalubridade o empregado que realiza limpeza de banheiros públicos, né?
um dos primeiros julgados, o empregado que realiza a limpeza de banheiros em motéis, hotéis, faculdades, né? E aquele que trabalha com calor excessivo, inclusive a céu aberto, tá? Aí, exposto a calor acima dos limites de tolerância, inclusive a céu aberto, aí está previsto. Tá bom? Então são alguns exemplos que você precisa dar uma olhadinha. Eu não costumo falar número de lei, número de súmula durante as aulas, até porque eu deixo aqui sempre um materialzinho e vou deixar um materialzinho desse livro aqui, ó. Tá sendo a minha colinha. O clássico aqui, o sexta edição, o curso Direito do Trabalho. Eu vou deixar um capítulo inteiro para vocês de insalubridade lá no meu site. Então tudo que eu estou falando, eu não preciso citar súmula e lei, né? Tá tudo lá. Eu deixei a semana passada, não sei se você viu, mas se não viu é só pegar, um capítulo inteiro de periculosidade. Então dê uma olhadinha lá. Materiais assim, precisa fazer cadastro, barará, não. Pega, imprime, ou se não pega e lê. Tá legal? Então, insalubridade. Tem uma súmula, a súmula 448, que ela precisa dar uma olhadinha, tá? Essa súmula não foi impactada pela reforma. Vou repetir o número da súmula, que vai estar no materialzinho. A súmula 448. Ela fala tudo isso que nós conversamos. Muito bem. Todas as vezes que a gente fala, ó, preste bastante atenção. Hora extra, adicional noturno, periculosidade, adicional de transferência e agora insalubridade, você, profissional da área trabalhista, tem que se perguntar: eu calculo com base em quê? A gente chama de base de cálculo. Sobre o que eu calculo? Vamos só lembrar um pouquinho. Olha aqui na minha mão, ó. Hora extra. 50% sobre a hora normal. Adicional noturno. 20% sobre a hora diurna. Adicional de transferência, 25% sobre o salário que ele ganhava no local anterior. Periculosidade, que nós vimos semana passada, periculosidade, ele ganha 30% sobre o salário base, salário básico sem adicionais. Então, essas bases de cálculo, para nós da área trabalhista, que atuamos no dia a dia, seja na advocacia, em concurso e tal, precisa estar fluente. Preste bastante atenção, qual a base de cálculo do adicional de insalubridade? A resposta é: depende do agente nocivo. 10% se for insalubridade em grau leve, 20% se for médio e 40% se for em grau máximo, tá? Mínimo, médio e máximo. 40, 20 e 10, tá bom? Henrique, é calculado sobre o quê? Veja, pessoal, a CLT é mais antiga e ela prevê que o cálculo será de 10, 20 ou 40% sobre salário mínimo, tá? Então tá lá no artigo 192 sobre salário mínimo. Eis que o Supremo edita uma súmula vinculante e fala: não pode sobre salário mínimo. Nada. Não pode servir de vinculação e indexação. O Supremo editou essa súmula vinculante, eu me lembro, já era procurador, já era professor e já tinha, acho que uns 2 livros escritos na época, foi em 2008. Mas o Supremo falou: não pode ser sobre salário mínimo, mas também não deu outra base. O Supremo falou assim, ó, não pode ser o salário mínimo e também não pode o judiciário fixar outro patamar. Tem que ser a lei ou a norma coletiva, tá? Essa súmula vinculante, pessoal, é a súmula vinculante número 4 do Supremo. Muito bem, muito bem, muito bem. Que ano que eu falei que foi isso? 2008. Olha, foi um vácuo jurídico, uma insegurança danada, porque ninguém sabia sobre o que ia calcular. Não podia salário mínimo, o judiciário não podia fixar, mas aí o TST, olha na minha mão aqui, ó, correu e fixou. O TST foi lá na súmula, não vou falar o número aqui, mas está tudo no materialzinho, na súmula 228, e falou, ó,
Diante da ausência de uma base de cálculo, fixa o salário base, assim como periculosidade. Fez o mesmo raciocínio. Na hora o Supremo veio e falou, pô, você não pode fixar, judiciário. Suspendeu a eficácia dessa súmula aqui imediatamente. E aí, eu já era professor, já era procurador, já era autor de livros, a gente não sabia para onde ir. O que o judiciário trabalhista fez? Ele viu-se obrigado a aplicar a CLT, a boa e velha CLT. E aí voltou a aplicar salário mínimo com base no artigo 192. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, não fica olhando na minha camisa, fica olhando na minha camisa do São Paulo não, eu sei. Ela é muito bonita, né, filho? Fazia tempo que nós não usava. Mas diante de tanta pergunta, professor, o senhor tem certeza que é com base no salário mínimo que continua sendo calculado? Então eu recebi tanto essa pergunta, eu coloquei nos livros e nas aulas 1, 2, 3, 4 súmulas de TRTs que fixam o salário mínimo. Eu coloquei aqui no livrinho 2 informativos do TST que fixam o salário mínimo, porque não tem outra base de cálculo. Então tá tudo lá aqui, ó, TRT da 16ª região, TRT da 2ª região, eu coloquei aqui, São Paulo. Um abraço para todo mundo aí da capital, deve estar um frio aí danado. Diante do entendimento firmado pelo Supremo, até que venha uma nova base de cálculo fixada por lei, o adicional de insalubridade deve ser calculado com o salário mínimo. Está aqui, está escrito. Tantos alunos perguntaram, hoje eu deixo expresso. Outra súmula, TRT das Minas Gerais. Um beijo para todo mundo nesse lindo estado das Minas Gerais. A base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, enquanto não houver lei que disponha de forma diversa. E aí tem da 4ª região, Rio Grande do Sul, né? Tem da 8ª região do Pará e tem também da 9ª região Paraná. Todos esses têm súmulas. Então, nessa manhã de terça-feira, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, o Supremo veio e falou assim, ó, para! Adicional de insalubridade 10, 20, 40 não pode ser com base no salário mínimo. Para! Judiciário, você não pode fixar. O Supremo determinou. O que aconteceu? Continua salário mínimo. E quem fixou? O Judiciário. Então nunca na história desse país uma súmula vinculante foi tão descumprida. Eu costumo falar, né, de uma forma séria e professoral e tal, que essa súmula é descumprida duplamente. A hora que ela fala que não pode ser fixado por salário mínimo, é fixada ainda por salário mínimo. A hora que ela fala o judiciário não pode fixar, o judiciário veio e fixou. Então ela é descumprida duplamente. Trocando em miúdos, adicional de periculosidade, 10, 20, 40%, a depender do grau, sobre salário mínimo, até que venha uma lei prevendo de forma diferente ou uma norma coletiva. Tá legal? Enquadramento do grau de insalubridade. Pessoal, o grau mínimo, médio, máximo, quem fixa é a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Presta atenção, por favor. Presta atenção. Quem fixa é norma regulamentadora com critérios técnicos, estudos, tal, ruído, calor, frio intenso, bactéria, vírus, esses trem, a pessoa tem que ter estudado para fazer um negócio desse, não é com, né? Tanto é que precisa de prova técnica. Vem a reforma trabalhista e fala assim, artigo 611-A, que abriu a porteira da flexibilização, fala assim que o grau de insalubridade pode ser fixado pelo sindicato junto com a empresa. Veja a gravidade.
o sindicato e a empresa podem prever de grau máximo para grau mínimo, ou mínimo para médio. Né? O que antes tinha um estudo em cima, agora pode por norma coletiva. Esse ponto da reforma, pessoal, se você me permite aprofundar um segundo, presta atenção, eu acho sofisticado, eu acho sofisticado quem consegue fazer uma interpretação histórica daquele momento, como foi feito e hoje como que é. Tomar um gole d'água aqui. Assim, foi publicada a reforma trabalhista no dia 11 de novembro. Estava em Brasília dando aula. 2 ou 3 dias depois foi publicada uma medida provisória chamada da Reforma Trabalhista. A medida provisória 808. E essa medida provisória não era de todo ruim, ela era boa, porque foi um acordo. Só fazendo uma interpretaçãozinha histórica. Era um acordo com o Senado não teve chance de apreciar a reforma trabalhista e homologou, carimbou a reforma da Câmara para não voltar para a Câmara. E aí ele fez uma medida provisória, o Michel Temer, alterando vários dispositivos e alterou esse aqui, grau de insalubridade, enquadramento, e alterou. Só que essa medida provisória, a reforma da reforma, não foi apreciada. Logo, o que prevê hoje? Que a norma coletiva, sindicato e empresa podem estabelecer o grau o enquadramento de insalubridade. Entendo, com todo respeito para quem pensa de forma diferente, que esse ponto é inconstitucional. Não cabe, tá bom? Henrique recebe adicional de insalubridade. Quem recebe adicional de insalubridade ganha nas demais parcelas. A minha pergunta é: reflete? Reflete. O adicional de insalubridade reflete no 13º, nas férias, no FGTS e, eventualmente, no aviso prévio se houver término do contrato. Então, ele tem esse efeito expansionista salarial. Ele reflete. Oi! E o descanso semanal remunerado? E o domingo? Pessoal, domingo, ele já vem embutido no mês, né? Então, não há reflexo do adicional de insalubridade no domingo, no DSR, tá bom? Tô falando domingo para ficar mais didático. Tem até uma OJ que trata disso, a OJ 103, tá bom? Então, repito, adicional de insalubridade, periculosidade, o adicional de transferência não refletem no domingo. Henrique, o que reflete? Hora extra e adicional noturno. Esses dois, adicional noturno e hora extra, como é dado ali durante a semana, reflete no DSR. Essa dica é boa, tá? Outra dica boa, que eu vou falar e ninguém fala, você não vai achar em nenhum livro, anote aí, é quando o empregado, a empregada, falta. Meus amigos, presta bem atenção aqui. Oi, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Evite falar colaborador. Evite falar funcionário. Evite falar ajudante. O termo técnico, quando nós estamos conversando num local mais trabalhista, é empregado. É o termo legal. É óbvio que você está falando com o seu cliente lá no escritório, marcou um cafezinho para falar das novidades e tal. Você está falando com o reclamante ali, o empregado que foi te procurar. Aí para explicar você pode falar colaborador, funcionário, uma linguagem mais acessível. Agora aqui na live nós estamos falando da legislação, então eu vou usar o termo técnico, tá? O empregado. Quando o empregado falta, e falta nós sabemos que é de forma injustificada, porque se ele justificar não é falta, se ele apresenta o atestado de Covid, isso não é falta, tá? É uma falta justificada que não tem nenhuma repercussão. Se é falta injustificada, ele tem descontado aquele dia do trabalho o DSR, né? E ainda pode repercutir no, 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 no,
Bom, para que você está falando de falta? Nós estamos falando de adicional de insalubridade. Concentre. Pessoal, o que nenhum autor fala, nenhum professor fala, é se desconta esse dia para fins de insalubridade ou não. Tá? E aí, desconta ou não desconta? Pessoal, eu vi algumas pessoas pedindo solicitação. Qualquer dia eu quero que alguém participe. Eu fico falando sozinho aqui na manhã de terça. Então, veja, quem quiser participar, me dá um toque antes. Fala, professor, eu quero participar da sua live. E aí eu vou ter convidados aqui. Você que me acompanha, queria convidá-los para participar aqui. Mas, nós estávamos falando da falta. Tá aqui. Eu escrevi. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A discussão, a gente vai ficando velho, tem que fazer assim, né? Eu tô já usando óculos, minha idade é boa demais, tá maluco. A discussão quanto ao pagamento do adicional de insalubridade no caso de faltas dos empregados. Lembre-se, eu coloquei, que esse salário é salário condição. E somente é devido quando o empregado está exposto a agente nocivo. E aí eu coloco duas jurisprudências. Uma do TRT da 4ª Região aqui, né? Adicional de insalubridade, faltas injustificáveis. O adicional de insalubridade tem natureza de salário e condição, devendo ser pago enquanto perdurar a situação gravosa, né? Então, há posicionamento que autoriza os descontos. Eu coloquei também uma jurisprudência que não autoriza. Então veja, desconta ou não desconta? Você tem para todos os lados, tá? Você tem bons argumentos, né, para justificar aí o desconto ou não. Henrique, vamos falar de hora extra? Vamos. Bom, veja o seguinte, empregado pode prestar horas extras? Pode. Né? Ele está obrigado a prestar horas extras? Em alguns casos, sim, se tem acordo de compensação, se é força maior, para recuperação de horas. Né? Então, nesses casos, ele está obrigado a prestar horas extras. Tá bom? E se ele trabalha em um ambiente insalubre? E aí? Pessoal, preste bastante atenção. Nesse caso, se ele trabalha em frigoríficos, hospitais, empresas de limpeza e tantas outras milhares de empresas que recebem o adicional de insalubridade, é preciso uma autorização da Superintendência Regional do Trabalho. Né? Então, o posto ali do Ministério da Economia, né, dos auditores fiscais, precisa autorizar aquela atividade a prestar horas extras, inclusive para compensação. Oi, e sem autorização? Sem autorização, até a reforma trabalhista não podia. Eu mesmo tinha uma investigação de um frigorífico aqui em Sertãozinho que não tinha autorização para horas extras. Eu atuei neste caso, né? Abri um inquérito e tal, porque não tinha autorização. A reforma trabalhista, olha na minha mão, ela flexibilizou essa autorização. É necessária a autorização do Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, ou por norma coletiva. Henrique, a norma coletiva autoriza, tá? Uma ou outra. Precisa de uma ou de outra. Se não tiver, não pode exigir horas extras, tá bom? Tem até uma súmula do TST, a súmula 85, que vai ser revista. A súmula 85 está ultrapassada neste ponto. Por falar em súmula, semana passada eu fiquei muito feliz, mas muito. Meu filho mais clássico, digamos assim, teve, né, uma nova edição. Esse curso de súmulas e OJs aqui, ó, agora a capa dele é preta, 9ª edição, saiu, até que enfim. Esse é meu livro mais clássico, tá? Esse é o livro de consulta que você tem que ter em cima da mesa. Tudo que nós estamos falando está lá, numa profundidade um pouquinho maior, tá legal? Bom,
Henrique, para a gente terminar, mais dois assuntos rápidos. Pessoal, eu quero deixar um convite aqui. Se você souber de alguém que está estudando para a magistratura, para o Ministério Público do Trabalho, né? Amanhã e nas próximas 5 semanas nós teremos lives sobre o concurso da magistratura, sobre o concurso do MPT, nesse local aqui, olha no meu dedo, ó, na Escola Trabalhista. A Escola Trabalhista foi um site criado pelo grupo Aprovação PGE, que é onde eu dou aula, né, dos meninos lá, e eles criaram um local específico na área trabalhista, lá no Instagram. Então siga a Escola Trabalhista e amanhã eu vou estar às 8 horas da manhã falando de erros e acertos do concurso da magistratura, no meu caso, o que eu acertei e o que eu errei, para que você não erre o tanto que eu errei, tá bom? Então, se você conhecer alguém que presta concurso da magistratura, fica o convite. Serão 5 lives, quartas-feiras, às 8 horas da manhã, específicas para magistratura e MPT, tá bom? 2 assuntos para a gente terminar a nossa live. Ninguém pediu para participar, eu ia convidar aqui a pessoa que quiser falar sobre isso, então falo eu mesmo. Fornecimento de equipamento de proteção. Veja, meus amigos, o fornecimento de equipamento de proteção é comum no dia a dia da Procuradoria, da Justiça do Trabalho. O empresário chega lá, mas eu já dou equipamento de proteção, por que eu tenho que pagar adicional? Presta bastante atenção aqui. O mero fornecimento não exime o empregador de pagar o adicional de insalubridade ou periculosidade. Entretanto, se, em razão desse equipamento de proteção, cessar por completo o agente nocivo, aí sim deixa de pagar. Henrique, quem fala que cessa por completo ou diminui com o equipamento de proteção? A perícia, tá bom? Então, equipamento de proteção, o mero fornecimento não afasta o pagamento. Entretanto, se eliminar por completo, aí cessa o pagamento. Tem 2 súmulas importantíssimas sobre isso, eu deixei no material, não vou ficar citando para não ficar chato, mas lembre-se disso que é, né, muito comum. Henrique, operadores de telemarketing, muito comum, né? São aquelas pessoas que a gente liga para resolver problemas de celular, cartão de crédito e tal. Os operadores de telemarketing recebem adicional de insalubridade? A resposta é não, não mais, tá? Tem um recurso de revista repetitivo, presta atenção nesse nome, o recurso de revista repetitivo, ele é aquele julgado emblemático que torna-se obrigatório para as instâncias inferiores. E tem um recurso de revista repetitivo nesse sentido, falando que não recebem mais, e é obrigatório agora, tá bom? E por fim, a última informação para vocês, lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, eu tenho uma live na Escola Trabalhista, né? Não vai ser no meu Instagram. É a gestante. Henrique, as gestantes com a reforma trabalhista não podem trabalhar em ambientes insalubres. A reforma trabalhista proibiu que mulheres empregadas grávidas trabalhassem em hospitais, frigoríficos, empresas de limpeza, tá? E tinha até uma apresentação de atestado que ela trabalhava, mas se apresentasse o atestado médico ela afastava e tal. O Supremo, num julgado emblemático, entendeu que a apresentação do atestado, né, fere a Constituição, contraria, né, normas constitucionais e declarou esse ponto da reforma inconstitucional. Até hoje, só um ponto da reforma trabalhista foi declarado inconstitucional, que é esse, da gestante. E o outro ponto da reforma que foi declarado constitucional é a contribuição sindical, que antes era obrigatória e agora é facultativa, ela foi declarada constitucional e nesse ponto um livro meu foi citado no julgado do Supremo. Mas aqui da gestante, que é o que nos interessa,
ela tem que se afastar das atividades insalubres. É ela colocada em outra atividade. Se não tiver outra atividade dentro da empresa salubre, ela afasta e receberá um super salário maternidade até o fim da gestação. Tá bom? Então, isso aqui já era norma antes da pandemia. Com a pandemia, só para a gente atualizar, eu já falei, nós já falamos numa live aqui, se você me segue todas as terças-feiras às 8 horas da manhã, você já está bem atualizado nos assuntos do momento. A reforma trabalhista, com a pandemia, melhor dizendo, há uma lei agora, de alguns dias, que determina, que obriga que toda e qualquer empresa afaste das atividades presenciais as empregadas grávidas. Então veja, a lei não faz distinção se se a empregada gestante já tomou vacina, se a empregada gestante não está fazendo isolamento, ela frequenta balada e tal, e se a atividade que ela desenvolve é incompatível com o trabalho remoto. Pouco importa. Gente, não foi eu que fiz a lei, não. A lei foi proposta por uma deputada, foi deliberada, votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, teve todo o trâmite legal, está aí. A lei é impositiva. Goste a empresa ou não, goste você ou não, é o texto da lei agora que determina o afastamento de todas as empregadas gestantes das atividades presenciais. Ah, mas ela é empregada doméstica. Ah, mas ela trabalho manual, ela não tem como fazer esse trabalho em casa. Pouco importa. Ah, mas ela já foi vacinada, né? Olha, eu recebi aqui, eu estou usando para a gente atualizar juntos, né? Eu tenho uma grande amiga, que é a médica mais linda da galáxia, estudou comigo no colegial, né? Ela fez primeiro médico da família, né? Que é aquela especialidade que vai nas casas e tal, e depois ela fez psiquiatria. E ela atende muito agora no Covid, ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Pena que ela não está assistindo aqui porque ela está trabalhando, a doutora Suzimeire Alessandra. Oh, mulher, mora no meu coração. Mas ela me falou, né, teve em casa esses dias, ela falou assim, Henrique, teve um tanto de gente que foi lá para eu dar parecer para afastar, porque estava grávida. Eu falei, uai, mas isso é papel de médico fazer? Ela falou, então, uai. Eu falei, não, a lei é impositiva, apresentou o atestado, tem que trabalhar de casa, né? Aí eu recebi também milhares de mensagens falando assim, ah, mas ela não quer se afastar. Ah, não quer? É a mesma coisa do empregado falar assim, eu não quero ser registrado. Uai, mas como que é isso? Hein? Então faltou uma regulamentação mais clara, né? E o ideal seria que a Previdência pagasse esse período, porque senão vira um ônus a gravidez para aquela empregada. Ela pode ser discriminada por isso. Então, quando a empresa tem que pagar esse afastamento, né, sem que ela exerça uma atividade em casa, é ruim para todos nós. A Previdência, na minha visão, tá, gente, que deveria pagar. Até para evitar qualquer tipo de discriminação e tal. Uma outra dúvida que surgiu foi, ela pode ter o contrato suspenso nesse período ou reduzir com base na medida provisória que está aí em vigor para enfrentar os períodos da pandemia? Pode. A medida provisória 1045, né, ela prevê, esse material tem no site também, tá, pessoal? Ela prevê que a possibilidade de suspensão do contrato ou redução do salário, inclusive para as gestantes, tá? Então é uma opção, né? Não é a melhor opção, mas é uma opção para a empresa, né? E aí ela fica em casa com um contrato suspenso, vai lá e saca o benefício emergencial. Tá legal? Meus amigos, eu vi muita gente elogiando essa camisa, ela é bonita mesmo, fazia tempo. Eu nunca tinha usado o WhatsApp para falar que o São Paulo era campeão, né? Agora usei e a gente troca, né,
de bebida, uma época da sua vida você gosta de cerveja, de repente você fica velho e gosta de vinho, você troca de amores, mas você não troca de time. Então o São Paulo, quando estava na pior, eu estava lá do lado dele. Né? Agora que voltou, o campeão voltou, tô do lado dele. E tô sempre aqui do seu lado, que estuda direito do trabalho. Eu atualizei o site, pessoal, para quem está buscando um tema para dissertar, tem lá temas de TCC, tem mais de 100 temas novinhos, 100 temas de direito do trabalho, direitos humanos, processo civil, né? Tem lá processo do trabalho, se é só acessar o site, tá tudo lá, tá bom? Ó, terça-feira que vem, nossa live semanal e agora às quartas-feiras, para quem estuda para magistratura e Ministério Público, 5 quartas-feiras de lives às 8 horas da manhã, porque eu acordo cedo, meu dia começa bem cedinho. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus.